Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Frase para hoje: o que vem de Deus traz paz. João 14:27. Os abraços de hoje vai para Marcelene Carvalho de São José do Egito, em Pernambuco, Raimunda Silva lá do Pará e Maria José Duarte do Rio de Janeiro. Gina foi ao trailer e desabafou com Rosa, que começou lembrando-lhe que Pedro se casou com ela por causa do bebê e não por amor. Gina não estava disposta a aceitar essa realidade. Pedro entrou e Gina começou a se desculpar com ele. Ele disse a ela que conversaria no escritório. Eles saíram e Augusto entrou quando Rosa se sentou em sua mesa. Eles também espiaram a porta de comunicação com o escritório de Nelson e ouviram Gina tentando se desculpar e Pedro dizendo a ela para não jurar nada. Ele não iria confiar mais nela. Ele a reconheceu como a mãe de seu filho, mas como nada mais. Ela alegou aceitar isso. Augusto e Rosa estão então recuando. Ele pegou um frasco grande de anticongelante e saiu. Quando Pedro e Gina saíram do escritório, ele disse que a levaria para casa. Ela disse que precisava falar com Rosa primeiro e ele disse que esperaria por ela lá fora. Quando ele estava do lado de fora, Gina começou a falar, mas Rosa a deteve, dizendo que já ouviu de tudo, inclusive que Pedro dizia que não podia confiar nela. O que vai acontecer quando ele descobrir que não é o pai do bebê? Ela perguntou. Gina disse a ela para cuidar de sua própria vida e saiu. Pedro e Domingos conversaram sobre isso. Domingos defendeu Gina, dizendo que ela fazia isso por desespero e que ele precisava dar a ela seu lugar apropriado como mãe de seu filho. Pedro disse que era maldade pura. Podemos ver que Domingos e Esté provavelmente discutirão sobre isso em breve. Gina então apareceu, parecendo mansa, para o benefício de Domingos. Pedro disse ao pai que estava levando Gina para casa. Eles saíram. Augusto então observou, depois foi ao escritório de Rosa para desabafar sobre como eles estão casados há apenas alguns dias e já brigam como casais há décadas juntos. Rosa contou a ele sobre o truque asqueroso de Gina e ele ficou um pouco chateado. Ela perguntou se um abraço de uma amiga ajudaria e ele aceitou. Nelson e Paulina estavam em outro encontro e conversavam sobre como ele passou a usar o site de namoro e finalmente descobriu que sua esposa havia morrido quando Gina tinha apenas 3 anos. Desde então, a mulher estava fora de alcance e ele decidiu se dedicar somente à sua filha, a minha pequena, e também ao seu negócio. Ele perguntou se ela gostaria de outra coisa e ele disse que não estava tudo bem. Ele se virou então para pedir a conta e ela então embolsou o saleiro antes que ele se virasse e dissesse que estava indo ao banheiro. Ela então usou o guardanapo para limpar os talheres e colocou na bolsa também. Andréa descreveu seu encontro mais recente para Pili, que não ficou impressionada com nada. Andréa achou notável que um bom homem com tanto dinheiro pudesse então apreciar coisas tão simples. Ela tinha certeza de que ele era dono de uma empresa. Por sua vez, Nelson e Paulina estavam em uma loja e ela parou em uma prateleira de vestidos. Ela tirou vários prateleiros e perguntou a Nelson se ele não se importaria em acompanhá-la. Ele disse que não, e eles então entraram em uma arara de blusas e shorts que ela começou a tirar alguns. Uma balconista perguntou se ela precisava de ajuda e ela respondeu que não. Seu namorado estava lá para ajudá-la. Após o choque dessa palavra, Nelson olhou algumas etiquetas de preços e viu que não eram exatamente pechinchas. Paulina então quis ir para a sala de prova, então ele a seguiu. Ela desfilou 3 vestidos e quando ela não trouxe nada para fora da barraca, ele perguntou se ela estava comprando algumas coisas e ela disse que não. Eles saíram, então a bolsa dela parecia um pouco mais gorda talvez. Pedro deixou Gina em seu apartamento e ela fingiu não estar se sentindo bem.
Enquanto isso, no apartamento de acessórios, Paulina fez então com que Nelson experimentasse um par de óculos de sol, o que era uma distração para que ela pudesse roubar algumas joias do balcão. Quando estavam prestes a sair, o alarme zoou e uma segurança os deteve. Nelson não sabia de nenhum problema, mas enquanto dizia isso, Paulina colocou as joias no bolso direto de sua jaqueta antes que o guarda pedisse para que ela abrisse a bolsa. Ele não encontrou nada lá, mas quando ele fez Nelson esticar os braços e sentiu o material em seu bolso, Nelson não teve então qualquer negação plausível. O guarda então chamou a polícia. Samuel e Gabriela discutiam quando ele queria falar com ela. Ela disse que não podia falar com alguém em que não confiasse nela. Ele então disse que teria que renunciar. Ela aceitou e ele saiu. A polícia seguiu Modestos e Sabas e os perdeu quando uma caminhonete entrou em um cruzamento na frente deles. Eles ligaram para Eduardo, o seu parceiro, para avisá-los, mas Eduardo não conseguiu fazer uma prisão no local que Samuel identificou primeiro. Samuel digitou sua carta de demissão e saiu da mesa. Seu telefone, que estava conectado para recarregar, começou a vibrar. Eduardo e seu sócio prenderam então o dono da loja antes que ele soubesse que os outros haviam perdido Modesto. Nelson estava na delegacia completamente perplexo com a situação. Quando questionada por um promotor ou juiz o que aconteceu com Paulina, Paulina apontou para ele e disse: "Era ele." Nelson foi colocado em uma cela sob protesto. Paulina se levantou, sorriu um pouco e disse que ia embora. O oficial disse que ela não iria a lugar nenhum. Ele pediu a alguém para obter as imagens de segurança da loja. Paulina teve que ficar sentada lá com seu cabelo idiota de Shirley Temple enquanto fotos de Nelson eram tiradas. Irene parou Pedro na rua para perguntar por que ele se casou quando estava apaixonado por sua irmã Helena. Ele disse a ela que se tratava de um assunto pessoal e que ele não precisava explicar. Ela perguntou novamente, mas eu não conseguia entender muito bem sua resposta. Então perguntou se Ernesto estava por trás disso. Ele ficou atordoado e em silêncio. Ela disse que não era a única pessoa que pensava assim, e isso mudaria as coisas para Helena. Ele tentou enganá-la como fazia com quase todo mundo, mas Irene era teimosa. Domingos apareceu. Pedro reparou e disse que tinha que voltar ao trabalho. Ela disse que sabia que ele estava escondendo algo, mas ele disse que não tinha mais nada a dizer a ela. Ele se desculpou e ela saiu frustrada. Domingos perguntou do que se tratava, mas a reação dele foi que os sentimentos de Helena não eram da conta de Pedro e ele devia respeitar sua esposa. Pedro ignorou isso e disse que ia voltar ao trabalho. Samuel relembrou momentos felizes com Gabriela e mal conseguia evitar o choro. Horácio assinou alguns documentos e então encontrou Mônica procurando na internet informações sobre gestações de alto risco. Ela estava ansiosa para ter um filho com ele, algo que ele não tinha nem pensado. Quando ela se virou para atender o telefone, ele parecia não estar feliz com a perspectiva. Ela disse a ele que era um chamado e ele foi ao escritório para atender a ligação. A secretária de Ernesto entregou-lhe os documentos que Horácio acaba de assinar e saiu do escritório. Pegou o arquivo de Novoa de uma gaveta trancada de escrivaninha, acrescentou-lhe o chamado próprio Novoa para uma reunião com ele. Disse-lhe que tinha os documentos necessários para processar Horácio. Gabriela contou a Helena sobre a renúncia de Samuel, dizendo que ele era o melhor que ele poderia fazer. Sabas recebeu uma ligação de um de seus asseclas sobre a prisão. Quando terminou a ligação, Modesto olhou para a janela e viu Samuel atravessando a rua. Ele ordenou que Sabas se aproximasse, sacou sua pistola e atingiu Samuel e o forçou a entrar no carro. Gabriela estava na calçada e viu isso. Ela gritou o nome de Samuel e atravessou a rua correndo. Ela voltou para o escritório e Irene estava lá. Chamaram a Rosa, que ligou para Eduardo, e a Rosa avisou para o pessoal do trailer também. Domingos quase desmaiou. Benito e Luciano o acompanharam para dentro. Agostinho perguntou o que aconteceu e Rosa disse a ele que havia denunciado Modesto e agora ele haviam sequestrado Samuel. Jimmy, que nada fizeram para ajudar Domingos, ouviu tudo isso e seu rosto estava ilegível. Um policial deixou Nelson sair da cela sem lhe dizer porquê. Quando voltou para o assento em frente ao oficial,
O policial reproduziu a fita de segurança da loja que mostrava Paulina colocando as joias no bolso do paletó. Ela alegou que não era culpa dela, que era uma doença, cleptomania. Então ela alegou que seus roubos eram impulsos, aos quais ela não conseguia resistir. Ela colocou as joias em seu bolso para evitar a prisão. O oficial disse que ela precisava devolver os itens roubados, momentos em que Nelson percebeu que ela havia levado até sua carteira. Ele o recuperou e não conseguiu sair de lá rápido o suficiente. Modesto estava se divertindo, segurando a pistola contra a cabeça de Samuel e ordenando-lhe que calasse a boca, enquanto estava sua tortura mental insana enquanto Sabes dirigia. Quando chegaram ao destino, ele espancou brutalmente Samuel, que amarrou a uma cadeira. Seus olhos pareciam inchados e fechados e ele não conseguia falar. Jimmy então ligou para Sabas para avisá-lo que Rosa os havia denunciado por sequestro e que a polícia estava a caminho. Sabas chamou então a atenção de Modesto e eles foram embora, provavelmente pensando que Samuel estava inconsciente. Samuel avistou então um bosquete e uma mesa e conseguiu mover a cadeira sem auxílio das rodas para fazê-lo. Pedro correu para casa para pegar a insulina de Domingos. Ele contou a Esté o que aconteceu e ela saiu correndo com ele. Modesto e Sabas discutiram sobre os próximos passos. Uma possibilidade era usar Samuel como moeda de troca. Eduardo chegou no trailer. Eles precisavam de informações das câmeras de segurança da área. Rosa não tinha ideia de onde seus carregamentos estavam sendo guardados. Ela se ofereceu para ser então troca por Samuel. Eduardo teve a impressão de que o sequestro era algo pessoal, pelo qual ele já sabia. Rosa começou a chorar e Gabriela viu e ouviu tudo isso. Modesto e Sabas voltaram à bodega apenas para serem atacados por Samuel com 1 ou 2 quadros daqueles na cabeça. Depois de derrubar Sabas, ele lutou com Modesto, mas não o atingiu com força suficiente para que ele pudesse ficar no chão por tempo suficiente. Modesto pegou uma pistola e atirou em Samuel, que caiu. Ele saiu do portão e fugiu do segundo tiro. Sabas saiu correndo com uma pistola. Gabriela irritou Rosa por não ter sido honesta com Samuel desde o início. Rosa se levantou e foi até Augustinho, dizendo que Gabriela tinha razão. Ele o abraçou. Benito ficou chocado com Rosa, mantendo tal o segredo deles. Luciano perguntou a Jimmy por que ele não dizia nada e ele lhe deu uma resposta evasiva. Pedro e Esté chegaram. Gabriela deu uma explicação apressada e responsabilizou Rosa por isso. Eles então correram para entender e atender então Domingos. E então foi quando Nelson chegou querendo saber por que havia tantas viaturas por ali. Luciano começou a explicar tudo sobre o Modesto. Samuel ainda estava correndo, mas sangrando perto da cintura. Ele viu uma mulher e pediu um telefone celular emprestado, mas ela fugiu dele com medo. Sabas viu um rastro de pequenas manchas de sangue na calçada e começou a segui-lo. Esté deu a injeção a Domingos e ele perguntou se havia novidades. Tudo que a polícia sabia naquele momento era que o carro usado para sequestrar Samuel havia sido roubado. A polícia esperava que Modesto tentasse entrar em contato com Rosa. Naquele momento, eles estavam no escritório de Rosa com equipamentos de rastreamento, dando-lhe instruções. Gina olhou as coisas no apartamento alugado e em seguida ligou para o pai pedindo algumas coisas de casa para levar para a nova casa. Ele disse a ela para pegar o que ela quisesse. Ela perguntou o que havia de errado. Ele contou a ela sobre o sequestro de Samuel e o colapso de Domingos e sobre a polícia por toda parte. Tudo que ela podia perguntar era porque ninguém lhe contou. Ela disse que estaria lá em poucos minutos. Ele disse a ela para não fazer isso e ela disse: em momentos como este, tenho que ajudar meu marido. Ela encerrou a ligação e saiu. Para finalizarmos o capítulo, Modesto ligou para o telefone de Rosa. Ele não era estúpido o suficiente. Ele sabia que era possível que a polícia estivesse lá. Ela implorou que ele não fizesse mal a Samuel, mas ele disse que, se o fizesse, encontraria outra maneira então de matá-la. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, vou te atualizar sobre tudo que ainda vai acontecer. Se inscreve, ativa o sininho de notificações.